Você passa protetor solar com frequência? Você conhece protetor solar baratinho e eficiente? A gente sabe que a proteção é indispensável para uma pele bonita e saudável, não é? Mas você sabe escolher o protetor solar? Encontrar o protetor solar que se adapte às características do seu tipo de pele faz toda a diferença, porque além de proteger contra os raios sol, também pode deixar sua pele mais bonita. Nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Antes de falar mais sobre protetor solar, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Lima, sou médico, tenho 42 anos e trabalho com dermatologia estética há 18 anos aqui em Belo Horizonte, a nossa desconfiada capital mineira. Essa experiência me levou a criar esse canal, que é com certeza o melhor canal de dermatologia estética do YouTube, na opinião da minha mãe. Aqui nós temos um combinado. Você já vai dar o joinha agora e se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações, porque assim não esquece depois. No final, se não gostar do vídeo, pode tirar só para eu largar de ser besta. Se inscrevendo e dando like agora, você ensina para o algoritmo do YouTube que deseja continuar vendo os meus vídeos e que ele pode mostrar para você e outras pessoas também. Lembrando que eu estou fazendo um teste e eu quero a sua ajuda. Comente aqui de onde você é e o horário que começou a ver esse vídeo. Comente agora para não esquecer, por favor. Se inscreveu? Curtiu? Então vamos lá. Como funcionam os protetores solares? A principal função do protetor solar é proteger a pele e impedir que os raios solares UVA e UVB alcancem a derme, camada interna da pele, e a epiderme, que é a camada mais externa. O efeito acontece de acordo com o tipo de forma. Os chamados filtros físicos fazem com que a pele não absorva os raios porque contém substâncias refletoras. Já nas formulações com proteção química, a atuação dos ingredientes é mais complexa. Quando os raios atingem o corpo, encontram moléculas do produto que absorvem a energia do sol. A absorção dos raios ultravioleta agita as moléculas do protetor solar, que ficam em estado de excitação, voltando em seguida para o estado natural, liberando uma parte dessa energia. Isso faz com que a pele receba uma fração de energia solar menos agressiva e reflita o restante. A ação do produto também varia de acordo com o fator de proteção solar, que é o FPS, que a gente vê nas embalagens com um número. A aplicação de um filtro com FPS 8, por exemplo, permite que uma pessoa permaneça exposta ao sol por um período 8 vezes maior sem que a pele fique avermelhada. O que é proteção UVA e UVB? A proteção UVB é a proteção contra raios ultravioleta do tipo B, que penetram menos na pele, dão um efeito bronzeado e estão mais relacionadas aos cânceres de pele. Quando você vê o FPS do protetor, ele se refere à proteção UVB e está presente em todo protetor solar. UVA são os raios ultravioleta do tipo A. São raios que vão mais profundamente na pele. Não estão relacionados àquela sensação de queimado ou bronzeamento, mas estão totalmente ligados ao envelhecimento da pele. Os produtos com boa proteção UVA costumam ser mais caros. Para saber a proteção UVA, você deve procurar o PPD, que deve ser no mínimo 12 ou 3 cruzes, ou dizer muito alta proteção. Como utilizar o protetor solar? Dependendo da forma que utilizamos o protetor solar, a pele não fica protegida de fato. Então temos que tomar muito cuidado para utilizar corretamente e proteger a pele. Um dos erros mais comuns é aplicar pouca quantidade de protetor no corpo e no rosto. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o ideal é aplicar a quantidade equivalente a 1 colher de chá por região. Outro erro é fazer uso do protetor solar apenas quando vamos à praia ou à piscina. É importante aplicar o produto algumas vezes ao dia e todos os dias do ano. Para ter uma ideia, as luzes normais que utilizamos também causam danos à nossa pele, então é importante usar sempre. Um parêntese. Agora ele vai falar para eu viver em uma caverna, né? Não é isso, mas algumas pessoas que têm melasma ou que estão fazendo algum tratamento estético com laser, por exemplo, precisam saber que isso influencia. Uma coisa que também acontece bastante é esquecer algumas regiões do corpo, como os pés, as mãos e orelha, por exemplo. Não podemos esquecer nenhuma parte do corpo.
Bom, o ideal é escolher o tipo de protetor adequado para o seu tipo de pele. Outra coisa que costumamos fazer é passar o protetor quando já estamos na praia ou na piscina expostos ao sol. Isso não é legal. Para uma proteção efetiva, o protetor solar deve ser aplicado de 15 a 30 minutos antes da exposição solar, para que possa ser absorvido pela pele. Hoje em dia temos muitos produtos de beleza que contêm filtro solar em sua fórmula, como bases, por exemplo. Eles podem funcionar? Podem sim, mas tem que ter uma alta proteção e tem que ser de boa qualidade. Para quem quer uma proteção efetiva e quer um efeito base, eu costumo indicar o uso de protetores solares que possuem cobertura, ou seja, protetores solares com base. Então me conta aí nos comentários qual protetor solar você usa normalmente. Aproveita para deixar seu like, porque até aqui eu já expliquei bastante sobre o quanto é importante usar protetor solar direitinho, não é? Acho que já vale o like. O que avaliar nos protetores solares? Na hora de escolher entre os protetores solares, é essencial ficar atento a alguns pontos que fazem toda a diferença no resultado final do produto na sua pele. Vou falar agora, resumidamente, o que comparar e para escolher, o melhor produto. Assim fica muito mais fácil encontrar o ideal para você. Item 1, fator de proteção solar ou FPS. É muito comum ouvirmos falar em fator de proteção solar, porém, será que sabemos a sua real importância? A indicação do FPS é algo que vem claramente na embalagem do protetor solar. Ele serve para indicar quantas vezes a sua pele estará protegida de raios UVB ao usar o produto, como já falei antes. Os raios UVB são aqueles causadores de queimadura e que potencializam as chances de desenvolvimento de câncer. Então, imagine que a sua pele leve em torno de 5 minutos para começar a ficar irritada e vermelha quando está exposta ao sol. Nesse caso, ao usar o protetor com FPS 15, você ficará protegido 15 vezes mais, o que quer dizer que a sua pele levará muito mais tempo para começar a ficar irritada. Por isso é que devemos aplicar o protetor solar a cada 2 horas, independente do FPS que nós estejamos usando. Porque, ainda que seja um protetor solar com FPS alto, ele é absorvido pela pele ou dilui com o suor, ou ainda devido à ação de agentes externos que reduzem a sua eficácia. Mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, o protetor solar com FPS 60 não protege a sua pele 4 vezes mais que o protetor solar com FPS 15. Ele protege por mais tempo, mas existe uma importância em usar um FPS mais alto. Nós não utilizamos o quanto deveríamos usar de verdade, ou não utilizamos o tanto que o laboratório tomou como base para os seus testes. Dessa maneira, por utilizar menos quantidade que o recomendado, a proteção real é inferior. Então, jogamos para cima e indicamos fatores mais altos, já que, mesmo que você utilize menos do que é recomendado, você ainda terá um alto grau de proteção. Item 2, proteção UVA. Aprendemos então como nos proteger da ação dos raios UVB e como escolher melhor o protetor solar para isso. Mas também precisamos nos proteger contra a ação dos raios UVA. Afinal de contas, são eles que causam as rugas, a flacidez e as manchas na pele. Os raios UVB são aqueles que fazem a pele ficar vermelha, bronzeada. Em contrapartida, os raios UVA são aqueles que agem mais profundamente e que causam fatores relacionados ao envelhecimento da pele, perda de colágeno, elastina e tudo mais. Dessa maneira, é essencial tomar bastante cuidado com o bronzeado. Ainda que o resultado fique bonito, ele pode ser muito perigoso para a sua saúde porque pode levar ao surgimento de câncer. Porém, para nossa alegria, desde o ano de 2012, qualquer protetor solar vendido no Brasil deve apresentar o PPD, que é o Persistent Pigment Darkening, que é o fator de proteção UVA, com proporção de, no mínimo, 1/3 do FPS. Portanto, se o protetor solar for com FPS 60, ele deve conter um PPD pelo menos 20. O ideal é um PPD de no mínimo 10 para ter uma proteção adequada. Há casos em que a indicação do PPD na embalagem do produto é feita pelos sinais de mais, de cruz. Desse modo, quanto maior a quantidade de cruz, melhor será. Por isso, opte pelos produtos que apresentam 3 ou 4 cruzes. Item 3. Melhores protetores solares para cada tipo de pele. A tecnologia tem evoluído muito e isso pode ser visto na qualidade dos produtos que usamos. Por isso, podemos encontrar os melhores protetores solares para todos os tipos de pele,
Se a sua pele é acneica ou está em estado acneico, não se preocupe, afinal existem protetores solares indicados exatamente para esse tipo de pele. Da mesma forma, se sua pele é seca ou mista, há também produtos feitos especificamente para ela. Uma dica é optar pelos produtos com efeito mate ou toque seco para o rosto, porque eles não deixam a sua pele com aspecto brilhoso e o produto também não fica grudando depois da aplicação. Há também os produtos voltados para peles mais sensíveis, protetores hidratantes, oil free e não comedogênicos, ou seja, que não causam nada de entupimento dos poros, evitando a ocorrência de cravos. Por isso, na hora de escolher entre os melhores protetores solares, leia o rótulo com bastante atenção para comparar o produto certo para o seu tipo de pele. Item 4. Protetor solar com vitaminas. Mais uma novidade sobre os melhores protetores solares é que hoje em dia eles possuem em sua composição algumas vitaminas. Com isso, você pode proteger e tratar a sua pele ao mesmo tempo. E algumas das melhores vitaminas para buscar nesses produtos são vitamina A, C, E, pois a união delas, além de deixar a pele mais bonita e saudável, também potencializa o efeito antioxidante do protetor solar. No caso da vitamina A, ele ajuda a renovar a pele, enquanto isso a vitamina C atua como um poderoso antioxidante, contribuindo também para prevenir acne. Já a vitamina E promove mais firmeza na pele e favorece a circulação sanguínea também. Enfim, é essencial ressaltar a importância de usar o protetor solar. Afinal de contas, esses produtos desempenham um papel fundamental na saúde da nossa pele. Ele atua na prevenção do câncer de pele, que é provocado após o indivíduo se expor ao sol por longos períodos de tempo ao longo da sua vida. Também evita o envelhecimento precoce da pele, manchas, insolação, lesões, queimaduras, rugas e flacidez. Ou seja, trata-se de um produto com inúmeras funções importantíssimas. Para garantir uma proteção efetiva, é preciso aplicar o produto a cada 2 horas. Além disso, a dosagem aplicada também deve ser suficiente, ou seja, o ideal é que toda a pele receba o produto. Item 5. Protetor solar à prova d'água. Alguns protetores solares ficam esbranquiçados, derretem e perdem o seu efeito quando entramos na água. Desse modo, ao escolher o melhor protetor solar, procure por um que seja à prova d'água. Assim você pode aproveitar a piscina e a praia com a devida proteção. Item 6. Protetor com ativos cosmecêuticos. Cosmecêuticos são ativos cosméticos que têm um efeito específico no tratamento da pele, como retardar o envelhecimento, tratar manchas, etc. Hoje temos protetores solares com ativos anti-envelhecimento, ativos clareadores, hidratantes e por aí vai. A gama de opções é grande e vai depender da necessidade da sua pele. Indicação de um protetor solar baratinho. Para ajudar, vou sugerir alguns protetores solares para você, mas antes de tudo eu vou te contar um segredo que as indústrias não querem que você saiba. Aquele protetor solar baratinho que você vê na farmácia por 20, 30 reais funciona e funciona bem. Como assim, Alexandre? Quer dizer que eu posso comprar qualquer um? O que acontece, pessoal, é que no Brasil, todo protetor solar comercializado precisa, para ter a aprovação da Anvisa, passar pelos mesmos testes. Dessa maneira, o que está escrito na embalagem é digno de crédito. Se ele fala que é FPS 30 PPD 10, vai proteger contra o VA e o VB tão bem quanto qualquer outro de FPS 30 PPD 10. A grande diferença em relação aos mais caros está na cosmética e na existência de substâncias com efeitos associados para tratar mancha, diminuir a acne, textura do produto, ser mate, etc. Estou explicando isso para você porque eu quero que você se cuide. Assim, é melhor usar um protetor solar barato que não usar nenhum. Agora, se você quer algo com melhor qualidade cosmética, com outros efeitos e pode investir nisso, faça, porque também vale a pena. E como prometi, eu vou deixar a sugestão de protetor de boa qualidade com preços razoáveis para você aqui na descrição do vídeo. Assim, eu posso ir atualizando de tempos em tempos. O que você acha? É só clicar para ver a descrição. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários sobre esses e outros protetores solares também. Me conta qual você usa, como é a cosmética dele. Confesso que é impossível conhecer todos. Comente aqui e ajude a nossa comunidade. Fale o protetor, o FPS, o PPD e se tem algum outro ativo ou efeito associado. Assim, ao comentar,
vocês me ajudam e eu faço um apanhado de todos para colocar nos próximos vídeos e vou atualizando também a descrição aqui do vídeo. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários que eu respondo nos comentários ou outros vídeos no futuro. Quero lembrar que eu vou responder todos os comentários de quem é membro do canal, em vídeos e shorts. Então aproveita, clica aí no Seja Membro e escolha um plano de contribuição. Se inscreva e dê o like, assim você ensina ao algoritmo do YouTube que quer continuar vendo os meus vídeos e que ele deve ser mostrado para outras pessoas também. Me ajuda nessa. Entre no nosso canal do Telegram, lá você vai receber notificações de novos vídeos e promoções da nossa clínica. O link também está na descrição. Para você de Belo Horizonte, quero lembrar do Clube de Vantagens da Clínica, que é um programa onde, através de uma assinatura, você tem acesso a vantagens, descontos e, principalmente, realização de procedimentos na clínica. Entre pelo link na descrição e aguarde mais orientações depois. Se quiser fazer uma consulta online ou presencial na nossa clínica, também tem um link para o nosso WhatsApp na descrição e no primeiro comentário. E para você que chegou até aqui, eu vou deixar a indicação desses 2 vídeos para aprofundar e complementar o seu conhecimento sobre cuidados com a pele e beleza. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.